Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria bianconera, dia 1º de maio, feriado aqui no Brasil, tem finestra no feriado e hoje eu vou falar um pouco do mercado, vou colocar uma leve polêmica aqui, né? Por isso que eu estou com essa camisa aqui, a camisa do Antônio Cabrini, um dos maiores laterais da história da Azzurra, jogador da Juventus, já vai entender. Dois recados aqui antes, né? Primeiro, três recados, né? Um grande abraço ao Robson Alegre, está sempre comentando aqui no canal. Eu lembrei dele porque ele prefere o Bernardo Silva que o Goretzka, né? E tem a ver aqui com a capa do vídeo, o telefonema do Spalletti. Já já você vai saber, vocês viram aí, saiu essa notícia ontem, nós estamos aqui para confirmar ela, e então o Robson vai ficar feliz com essa informação. Abraço também para um dos inscritos no canal que faz aniversário hoje, né, que participou aqui do sorteio de ontem, o Fabriani Milazzo, ele que é fotógrafo. Parabéns, saúde, felicidade, tá bom, meu querido? E muito sucesso, grande bianconeiro, o Milazzo. E alô, Jocrin, perdão, seria a mistura do Jô, o atacante do Brasil, do Corinthians, com o Crisan, que é o nome do Zinho, né? O Zinho Enceradeira. E aí você pega o Jô e o Crisan. Jocrin, um abraço pro Jocrin, tô brincando. Jocrin, tem que entrar aí aqui até quinta-feira, tem 7 dias, para entrar em contato comigo, porque você ganhou o sorteio de ontem, você ainda não visualizou. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o mesmo comentário que eu deixei na live, tá bom? Porque você precisa saber aí. Você foi o grande vencedor do sorteio. Se você não entrar em contato comigo até quinta-feira que vem, na sexta-feira eu refaço o sorteio e no seu lugar vai estar aquele que comentou no 21º comentário, que eu não lembro quem foi, tá bom? E agora sim, falar do vídeo, antes de mais nada, né? Eu não vou comentar por enquanto sobre questões de investigação de árbitro, porque nós temos um problema muito sério aqui nesse país de pessoas analfabetas, né? Que as pessoas leem e não sabem o que não sabem interpretar. Então eu vou esperar isso aí, vai ser um longo verão, essas investigações vão até agosto. E eu pensei que eu tinha sido claro, né? Quando eu falei os primeiros investigados, eu estou falando dos árbitros. Em momento algum eu acusei algum clube, em momento algum eu acusei a Inter, eu jamais faria isso. Uma coisa é a brincadeira, uma coisa é a rivalidade, outra coisa é a irresponsabilidade e a canalice. Não quero que façam com... A gente sentiu isso na pele recentemente com a Plusvalenza. Então, eu falei o que está acontecendo na Itália. A Juventus joga o campeonato italiano e os árbitros estão sendo investigados. Em momento algum eu citei a Inter, no sentido direto da coisa. O que eu falei, né, foi que a Gazeta dello Sport, sensacionalista, quando aconteceu a Plusvalenza, apontou o dedo para a Juventus, e quando acontece com o Napoli não falou nada. Como não deveria falar do Napoli, porque não é um crime. Eu que sou um leitor da Gazeta. Tem gente que gosta de passar vergonha, né? Colocaram o Tuttosport no meio da história. O Tuttosport é do Torino. Não sei se ainda está com o Cairo, né? Um presidente Torino, enfim. Então é isso, tá? Não vou acusar ninguém, porque eu não sou igual esses caras que gostam de apontar o dedo, culpado, ladrão. Não. Está sendo feita uma investigação na Itália com os árbitros. É um mundo fechado dos árbitros. E que, por enquanto... mas saiu aí um dirigente da Inter. Mas isso, por enquanto, não é nada. É um cargo que a Federação Italiana deu, acho que desde 21 ou 22, não sei, aqui não me recordo. E a Inter, a Juventus, inclusive, e a Lazio tem, que é um ex-árbitro ou ex-bandeirinha, enfim, que os clubes contratam para poder deixar os seus jogadores a par do novo regulamento, das novas regras do futebol. Por exemplo, mão na bola ou bola na mão. Então esses caras são contratados para orientar os seus jogadores.
regulamento é isso, então toma cuidado, põe a mão para trás para não pegar aqui, para não ser pênalti. A Juventus tem um cara desses também. Não é só a Inter que tem, a Lazio tem. São ex-bandeirinhas, tá? Então, o fato de ter saído aí o nome desse cidadão que trabalha para a Inter, nessa interlocução do Roque, isso não é motivo para acusar a Inter. Calma, tá bom? Calma, ninguém aqui está sedento por vingança. Já foi, a gente já levou a culpa de uma coisa que a gente não fez. Justiça Ordinária fala sobre 2006, né? Dá um Google aí antes de falar besteira. Bom, eu coloquei na capa o Spalletti, porque o Spalletti ligou, vocês viram, acho que saiu ontem essa notícia, isso é verdadeiro. Eu até ia falar na live de ontem, o Spalletti ligou para o Bernardo Silva, né? E ele quer muito o Bernardo Silva, né? Eu acho que ele está tentando convencer o Bernardo Silva a vir para a Juventus, mesmo se desastrosamente a gente for para a Europa League. Eu já falei várias vezes que o Bernardo Silva prefere jogar a Champions, é normal, é legítimo que seja assim, e que ele tem uma tendência como prioridade o Barcelona, segundo ele, porque tem familiares na cidade da Catalunha. Mas o Spalletti está tentando convencê-lo que, claro que a ideia da Juventus é ir para a Champions, claro que a gente está mais otimista com a tabela agora, que estamos nesse momento a 3 pontos do quinto lugar, e ele fez questão de ele, Spalletti, falar com o Bernardo Silva para convencê-lo, né? E parece, eu estou muito bem informado nessa questão, que o Spalletti teria prometido para o Bernardo Silva que ele ia ser o centro das atenções ao lado do Will Dias. Os dois iam ser os dois pilares do time que ele está armando, não só taticamente, mas na estrutura fora, ou seja, na liderança de grupo. Não tem nada a ver com o capitão do time, não é isso. Liderança de grupo numa outra situação de jogo. E o Bernardo Silva parece que balançou com as palavras do Spalletti. Eu não confio muito em jogador de futebol. Vamos ver se lá na frente, se a Juventus garantir mesmo a vaga na Champions, eu acredito que ele vai vir, né? E aí precisa ver a questão salarial também. Mas vamos ver. O fato é que eu estou confirmando para vocês o que vocês viram por aí ontem, que é real o fato do Spalletti ter ligado de cunho pessoal para o Bernardo Silva. Sobre o Lewandowski, o Milan está ficando para trás na concorrência. Em compensação, o Milan aperta o cerco com o empresário do Dusan Vlahovic. O Milan quer o Vlahovic, está tentando convencer. Se o Spalletti está tentando convencer o Bernardo Silva, o Milan está tentando convencer o agente do Vlahovic, né? E o Lewandowski parece que está descartando o Milan, está muito mais interessado em vir para a Juventus, ele que não está nem um pouco interessado com a MLS nos Estados Unidos. Tudo leva a crer que o Lewandowski vai fazer parte do nosso elenco. Só que tem um problema. A Juventus está negociando e deve trazer o Columani. Eu não acredito que vai ficar os três, tá? Lewandowski, Columani e Vlahovic. Para mim, um entre Vlahovic e Lewandowski vai sobrar. Para mim. É uma opinião. Depois, Magari, né? Tomara, fique os três, seria ótimo. Né? Porque o Openda vai ficar no mercado. E o Jonathan David, o Spalletti estaria repensando, mas para jogar em outra posição. Calma, em outra posição. Não lá tão enfiado no ataque. Porém, eu falo para vocês, o destino do David deve ser a França, porque dois times grandes da França estão interessados nele. E um é rival do outro. Olympique e PSG. Tá bom? Então, Jonathan David deve desembarcar em Paris se tudo correr bem. Vai ser esse mercado vai ser muito demorado. Juventus que tem um projeto de médio prazo para colocar mais jovens no elenco. Já falei isso na live de ontem, né? Eu vou encerrar o vídeo falando o seguinte. Por que eu tô com essa camisa aqui? Porque foi com essa camisa que eu tive a honra de, em 2020, entrevistar o Antônio Cabrini, pelo fã-clube oficial da Juventus, ao lado de um amigo que também participava do fã-clube na época. E
Essa live está no Instagram oficial do fã-clube, ou se você digitar aí JOFC São Paulo do Brasil, tem um canal que a gente criou na época só para as lives, e tem lá as 4 lives que a gente fez com o Tacone, com o Cabrini, com o Schilatti e com o Torricelli. Tá no próprio YouTube. Foi uma live de 40 minutos, 42 minutos, o Cabrini estava com pressa, e eu entrevistei ele com essa camisa, né, que é a camisa retrô que a Itália, da Copa de 82, no caso aqui, uniforme branco, foi com essa camisa que a Itália jogou contra a seleção do Camarões. Muito bem. Mas por que eu dei essa volta toda para falar do Cabrini? Essa semana a gente teve, eu achei interessante trazer essa polêmica aqui. Essa semana a gente teve um grande jogo pela Champions, né? Falando em Champions, o famoso 5-4, o jogo de ida, né? Onde o Paris Saint-Germain venceu o Bayern. E o Cabrini deu uma declaração falando o seguinte: abre aspas, quando uma partida termina 5-4, significa que teve muitos erros no jogo, fecha aspas. Ele preferia ver o outro. Eu não falo para vocês da discordância, quando a gente que faz parte do futebol discordar, porque o futebol é visto de várias formas, né? O Alegre, por exemplo, acha que venceu de 1-0, não importa se joga feio ou bonito. Ganhou de 1-0, é 3 pontos, ou ganhou de 1-0, você é campeão da Champions. Agora eu vou cutucar você, torcedor. Imagina a Juventus numa final de Champions. A Juventus não joga nada, não dá um chute no gol, e toma 5 bolas na trave, toma um baile não no placar, baile de não vê a cor da bola, o adversário fica com 70% da posse de bola, o adversário, como eu falei, chuta 5 bolas na trave, o Juventus fez nada, 0-0, tá indo para prorrogação. Aí sobe a placa dos acréscimos, mais 1 minuto. Aí uma bola cruzada, a zaga afasta, escanteio para a Juventus. Aí, sei lá, vai o Gambiasso cobrar o escanteio e o Bremer de cabeça sobe, gol da Juventus. Juventus 1-0, campeão da Champions. Claro que você vai comemorar. Duvido que você não vai comemorar. Só que não jogou nada. Não viu a cor da bola. O Alegre não tem razão? Porque quando a gente critica num jogo Juventus e Lecce e a gente ganha desse jeito, a gente fala, pô, a gente não merecia ganhar. Porque é um jogo com a Lecce. Mas por que não tem o mesmo pensamento numa final de Champions? Tudo bem, não dá para comparar a importância de jogo, mas é o mesmo, deveria ser o mesmo raciocínio. Pô, a gente não fez nada para merecer esse título. Vitória porca, imunda. Em vez disso, não. A gente vai mandar fazer uma estátua pro Bremer, né, numa hipotética situação dessas. É o futebol. São ângulos diferentes, né? Então, acontece a mesma coisa em relação à declaração do Cabrini. O Cabrini falou que 5-4 significa que... Só um minuto, ragazzi. Tá me incomodando aqui esse... Eu vou segurar aqui, vai. Não. O Cabrini disse que são muitas falhas, 5-4. Espero que esteja legal o som. 5-4, muitos erros de defesa, tal. Claro que foi um jogão, claro que foi um espetáculo. É um outro esporte, como a gente fala na Europa. Ninguém está dizendo que foi um jogo feio, nada disso. Mas que é fato que são falhas. E está falando aqui o Cabrini, não é o Mário. O Cabrini falando que quando acaba 5-4 é porque tem muitos erros que aconteceram na defesa. E aí eu vou fazer outra provocação. Vamos se colocar no lugar do torcedor do Paris. Ainda nesse raciocínio do Alegre, que jogava feio, mas ganhava. Você está ganhando de 5-2. Vamos supor que a Juventus está ganhando 5-2. Aí você vê os caras fazerem 5-4, diminuir para um gol. Você ia achar que foi um jogão ou você ia ficar puto? Viu como o futebol mexe com as lógicas, né?
Eu tenho certeza que todos nós íamos ficar muito putos de estar ganhando de 5-2 e deixar diminuir a distância para 5-4 no placar. A gente já tá falando, pô, que jogão. Já tá puto da vida. Porque tomamos 2 gols e diminuiu a distância. Para os outros times, pô, jogão, da hora. Mas o torcedor do Paris não achou da hora, não. Eu garanto para vocês que não. Né? Assim como o torcedor do Bayern, fica a sensação de ter buscado 5-2, vamos buscar 5-4, diminuiu para 1, mas você acha que o torcedor do Bayern não tá puto de tomar 5 gols? São questionamentos interessantes que eu comecei a pensar, vendo aí essas palavras do Antônio Cabrini, vírgula, um dos maiores laterais do futebol italiano, ele que fez o cruzamento aos 5 minutos de jogo, no dia 5 de junho de 1982, para a cabeçada do Paulo Rossi, abrindo o placar contra o Brasil. E o resto foi história, né? Tá bom, é isso que eu quero colocar, essa pequena polêmica das palavras do Cabrini. Foi um jogão, tá? Não é isso que ele quis dizer, não é isso que eu tô dizendo. Mas para você tomar tantos gols, como diria o Alegre, se vou ver o espetáculo, andate al circo. Like no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine, não sei se eu volto amanhã. Domingo a partida é no horário tão ruim. 13h, horário de Brasília. A Juventus vai jogar contra o time da Julieta, do Romeu e Julieta, o Verona. Mas tem live. Tem o vídeo de pós-jogo. Espero que com uma grande vitória. Se tiver alguma coisa fora da curva amanhã, acho difícil, a gente faz vídeo. Senão nos vemos só no domingo, tá bom? Agora sim, boa sexta-feira a todos. Joquezinho, entre em contato, meu amigo. Você ganhou a mochila, meu amigo. Um abraço.